Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. No alto de uma colina isolada, cercada por uma densa floresta que sussurrava segredos ao vento, ergueu-se a velha mansão Eldridge. Era uma estrutura imponente, mas decadente, cujas janelas empoeiradas pareciam olhos vazios observando o mundo. Diziam que a casa guardava segredos sombrios, e que 3 fantasmas habitavam seus corredores. O primeiro era chamado de Henry, o Solitário. Ele fora o antigo proprietário da mansão, um homem de posses, mas profundamente infeliz. Henry aparecia sempre ao cair da noite, com uma bengala de prata que ecoava pelos corredores frios. Sua figura encurvada e seu olhar vazio transmitiam uma tristeza tão densa quanto a escuridão que o cercava. O segundo era Eleanor, a trágica. Uma jovem que havia perdido a vida em um baile que acontecerá na mansão décadas atrás. Seu vestido de seda branca estava manchado de sangue, e ela era vista dançando sozinha no grande salão, ao som de uma música inexistente. Eleanor emanava uma melancolia que fazia o coração de quem a visse apertar de um jeito inexplicável. O terceiro fantasma era conhecido apenas como o Espectro da Torre. Ninguém sabia quem ele fora em vida, mas sua presença era mais aterrorizante. Sempre escondido nas sombras da torre mais alta da mansão, ele raramente era visto, mas sua aura de puro terror fazia os cabelos da nuca arrepiarem mesmo à distância. Aqueles que ousaram se aproximar demais ouviram sussurros incoerentes e sentiram o toque gélido de algo que não era humano. A história ganhou um novo fôlego quando Clara, uma jovem escritora à procura de inspiração para seu próximo livro, decidiu passar uma semana na mansão Eldridge. Intrigada pelas lendas, ela acreditava que o isolamento e o ambiente macabro seriam a chave para desbloquear sua criatividade. Chegou à mansão em uma tarde nublada, com sua máquina de escrever e uma coragem que logo seria testada. Na primeira noite, Clara ouviu o som da bengala de Henry ressoar pelo corredor principal. Seu instinto foi investigar. Ao abrir a porta de seu quarto, viu a figura espectral movendo-se lentamente, com um semblante de dor profunda. Ele olhou diretamente para ela, mas não disse nada. A sensação de vazio que tomou conta dela era avassaladora, como se sua própria alegria tivesse sido arrancada. No segundo dia, Clara foi atraída pelo som de música vindo do salão principal. Ao chegar lá, encontrou Eleanor rodopiando em uma valsa solitária. A jovem fantasma parou ao perceber Clara, e por um momento seus olhos se encontraram. Uma lágrima escorreu pelo rosto espectral de Eleanor antes que ela desaparecesse, deixando um perfume de flores murchas no ar. Na terceira noite, Clara decidiu explorar a torre. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, e o ar ficava mais frio conforme ela subia. Quando chegou ao topo, encontrou um ambiente mergulhado na penumbra. Foi então que ouviu os sussurros. Eram palavras desconexas, mas uma frase se destacou: "Eles me prenderam aqui, para sempre." Um calafrio percorreu sua espinha quando uma forma sombria se materializou, olhos brilhando na escuridão. Clara correu, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a presença dos 3 fantasmas se tornou mais intensa. Henry parecia implorar por algo, talvez redenção. Eleanor, em sua tristeza, passou a aparecer cada vez mais próxima de Clara, como se buscasse uma compaixão que nunca tivera em vida. E o espectro da torre, com seus sussurros perturbadores, parecia estar contando um segredo que Clara ainda não podia compreender. Determinada a entender o que prendia aquelas almas na mansão, Clara mergulhou nos antigos registros da família Eldridge, que estavam guardados em um porão empoeirado.
descobriu que Henry havia se isolado após perder sua esposa e filhos em um incêndio. Eleanor era filha de um dos serviçais da casa, assassinada durante um baile por um pretendente rejeitado. E o espectro da torre, que era o irmão mais novo de Henry, trancado por anos naquele lugar devido a uma doença mental, tratado como um segredo vergonhoso da família. Com essas informações, Clara percebeu que precisava ajudar os fantasmas a encontrar paz. Reuniu objetos pessoais que pertenciam a cada um deles, a bengala de Henry, um broche que fora de Eleanor e um retrato do irmão na juventude. No último dia de sua estadia, ela organizou um ritual no grande salão, acendendo velas e recitando palavras de despedida. Henry foi o primeiro a desaparecer, deixando para trás um suspiro de alívio. Eleanor, com um último olhar melancólico, sumiu como uma brisa suave. O espectro da torre, porém, hesitou. Aproximou-se de Clara, e ela sentiu um toque gelado em sua mão antes de ele também partir. A mansão pareceu respirar pela primeira vez em décadas. Clara deixou a mansão Eldridge ao amanhecer. Levava consigo não apenas a inspiração para seu livro, mas também a certeza de que havia libertado aquelas almas atormentadas. Quando olhou para trás, viu a mansão em silêncio, finalmente em paz, como um gigante adormecido. Ao retornar à sua casa, Clara começou a transcrever suas experiências na mansão Eldridge. As memórias dos 3 fantasmas, assim como os mistérios desvendados, transformaram-se nas primeiras páginas de seu novo livro. Contudo, enquanto escrevia, notou algo peculiar. Sua máquina de escrever, que ela jurava estar silenciosa, ecoava com o som de teclas sendo pressionadas mesmo quando suas mãos estavam longe dela. Intrigada, Clara deixou uma folha em branco na máquina antes de ir dormir naquela noite. Ao amanhecer, encontrou uma única frase datilografada: "Obrigado por nos libertar. Mas alguns segredos nunca descansam." O calafrio que percorreu sua espinha foi acompanhado por uma sensação estranha de vigilância. Não era medo, mas algo mais sutil, como se os olhos da mansão Eldridge agora a seguissem. Clara decidiu continuar escrevendo, não por obrigação, mas porque sentia que a história ainda não estava completamente contada. Ao retornar à mansão, Clara sentiu um frio peculiar, como se a casa estivesse esperando por ela. O silêncio era quase palpável, mas os ecos de seus passos reverberavam de maneira estranha, como se algo os repetisse nas sombras. Seguindo as anotações do caderno, Clara foi até a biblioteca. Passou horas examinando as paredes, prateleiras e o piso, até que encontrou um alçapão escondido sob um antigo tapete. O ar que subiu quando ela abriu o alçapão era denso e mofado, carregado com uma sensação de abandono. A escadaria que descia era apertada e revestida de pedra úmida, iluminada apenas pela luz trêmula de sua lanterna. A cada passo, Clara sentiu o ar se tornar mais pesado, como se estivesse entrando em outro mundo. No final da escadaria, encontrou a câmara subterrânea. Era um espaço circular, com paredes cobertas de símbolos gravados na pedra. No centro, havia uma mesa de madeira apodrecida, com velas derretidas e uma antiga caixa lacrada. Clara hesitou antes de tocá-la, sentindo que aquilo era o coração dos segredos da mansão. Clara ouviu um som baixo, como se algo estivesse se movendo ao redor da câmara. De repente, as velas que restavam na mesa se acenderam sozinhas, lançando sombras dançantes nas paredes. Os símbolos começaram a brilhar com uma luz pálida, e Clara sentiu um vento gélido passar por ela, mesmo sem nenhuma saída visível. Clara percebeu que havia algo ainda preso na mansão, algo que ela não compreendia completamente. E agora, estava cara a cara com a entidade que sempre fora o verdadeiro segredo da família Eldridge. Ana e Gabriel haviam se mudado para sua nova casa há pouco mais de um mês.
Era uma propriedade antiga, mas espaçosa, comprada por um preço surpreendentemente baixo. Um dos cômodos era um quarto de hóspedes, pouco usado, mas mantido em boas condições. Era um espaço vazio, sem móveis, mas que Ana gostava de dizer que um dia seria o lugar perfeito para receber visitas. Desde a mudança, no entanto, algo no quarto de hóspedes os incomodava. A porta parecia fechar sozinha, mesmo sem corrente de ar, e, por vezes, havia um leve odor de mofo, apesar das janelas abertas. Gabriel, cético, dizia que era apenas a idade da casa. Ana, por outro lado, sentia algo mais sombrio no ar. Na terceira semana, começaram os ruídos. No início, eram discretos, um rangido aqui, um leve estalo ali. Ana achava que eram apenas os barulhos normais de uma casa velha. Mas, em uma madrugada, acordou com o som de passos vindos do corredor. Gabriel ainda dormia profundamente ao seu lado. Com o coração acelerado, Ana foi até a porta do quarto e olhou pelo corredor. Não viu nada, mas a porta do quarto de hóspedes estava entreaberta, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. No dia seguinte, mencionou o ocorrido a Gabriel, que zombou da ideia. Provavelmente foi o vento, disse ele. Mas Ana sabia que não era o vento. Uma noite, enquanto lia na sala, Ana ouviu um barulho vindo do quarto de hóspedes. Era um som rítmico, como algo arranhando o chão. Ela congelou. Gabriel estava no trabalho, e ela estava sozinha em casa. Pegou coragem, acendeu as luzes e foi investigar. Ao entrar no quarto de hóspedes, viu algo que fez seu sangue gelar. Havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado um objeto pesado. Mas não havia nada no quarto que pudesse ter causado aquilo. No canto, junto à parede, notou uma sombra que não deveria estar ali. Parecia uma figura agachada, com olhos que refletiam a luz, mesmo na penumbra. Ana gritou e correu para fora do quarto, trancando a porta atrás de si. Gabriel não acreditou em Ana quando ela contou o que viu. Você estava cansada, sua mente está pregando peças, disse ele. No entanto, naquela mesma noite, enquanto dormiam, Gabriel acordou de repente. Ouviu um murmúrio baixo vindo do quarto de hóspedes, como se alguém estivesse falando consigo mesmo. Decidiu investigar, mas ao abrir a porta, não encontrou ninguém. A única coisa diferente era o espelho encostado na parede. Parecia estar embaçado, como se alguém tivesse respirado sobre ele. No centro do vidro, uma palavra estava escrita com dedos invisíveis: Arsaia. Gabriel voltou ao quarto pálido e perturbado. Pela primeira vez, ele começou a levar os medos de Ana a sério. No dia seguinte, Ana resolveu procurar mais informações sobre a casa. Descobriu que o antigo proprietário havia desaparecido misteriosamente, e que a última pessoa a morar no quarto de hóspedes era um parente distante, que alegava ouvir vozes e ver figuras na escuridão. Ele foi internado em uma instituição psiquiátrica pouco antes de a casa ser vendida. A casa, ao que parecia, tinha uma longa história de tragédias associadas ao quarto de hóspedes. A situação piorou rapidamente. Gabriel começou a ter pesadelos recorrentes, onde uma figura escura sem rosto sussurrava palavras incompreensíveis em seu ouvido. Ana começou a encontrar objetos fora do lugar, como as cadeiras da cozinha dispostas em um círculo ou as portas de armários abertas durante a madrugada. Uma noite, enquanto Ana dormia, Gabriel acordou com a sensação de estar sendo observado. Quando abriu os olhos, viu uma figura alta e sombria parada ao lado da cama, olhando diretamente para ele. Sem pensar, acendeu a luz, mas a figura havia desaparecido. Ainda assim, o ar no quarto estava gelado, e o espelho do quarto estava embaçado,
com a mesma mensagem de antes: saia. Ana decidiu chamar uma médium, apesar da relutância de Gabriel. A mulher, chamada Dona Cecília, era conhecida na região por lidar com presenças indesejadas. Assim que entrou na casa, seu rosto ficou tenso. A energia aqui é pesada, disse Cecília. Quando chegou ao quarto de hóspedes, parou na porta, sem entrar. Há algo aqui. Algo antigo e muito, muito zangado. Cecília realizou um ritual, espalhando sal e queimando ervas, mas durante o processo, as luzes começaram a piscar. A porta do quarto de hóspedes bateu com força, e um grito rouco ecoou pela casa, como se viesse de todos os lados. A entidade não quer ir embora, disse Cecília, ofegante. Ela está ligada a este lugar. Vocês precisam sair. Com os eventos se tornando cada vez mais perigosos, Gabriel e Ana decidiram vender a casa. Não era fácil, mas sabiam que não poderiam continuar ali. Antes de irem embora, Ana voltou ao quarto de hóspedes pela última vez. Ao abrir a porta, encontrou o espaço vazio, mas sentiu a presença. Você pode ficar, disse ela, sua voz firme. Esta casa é sua, não nossa. Ao sair, ouviu um leve sussurro. Não conseguia entender as palavras, mas sentiu que a entidade estava observando sua partida. Meses depois, Ana e Gabriel haviam se mudado para um apartamento pequeno, mas acolhedor. Apesar disso, Ana, por vezes, acordava no meio da noite, com a estranha sensação de que algo ainda estava observando. Ana e Gabriel finalmente pensaram que estavam livres da entidade ao se mudarem para um pequeno apartamento no centro da cidade. A vida começou a se normalizar, mas uma noite, algo os fez questionar se a mudança havia sido suficiente. Era uma madrugada silenciosa. Gabriel estava em sono profundo, mas Ana acordou com um frio inexplicável no quarto. Olhou ao redor e percebeu que as cortinas estavam imóveis, sem vento algum. Ainda assim, o frio persistia. Ao virar para o espelho do armário, viu algo que fez seu coração parar por um instante, a mesma palavra de antes escrita no vidro embaçado. Saia! Ela gritou, acordando Gabriel, que se levantou confuso. O que foi agora? Perguntou, irritado e ainda sonolento. Mas antes que Ana pudesse responder, ambos ouviram um leve sussurro ecoar pelo quarto. Na manhã seguinte, Ana decidiu procurar Dona Cecília novamente. Ao ouvir o relato, Cecília balançou a cabeça com preocupação. Essa entidade se conectou a vocês. Ela não está presa à casa, ela está presa à presença de vocês. Alguma coisa que vocês fizeram despertou a atenção dela. Cecília sugeriu um ritual mais intenso, desta vez para cortar qualquer laço que a entidade pudesse ter com o casal. Mas saibam disto, avisou ela, há sempre um risco. Quanto mais enfrentamos essas presenças, mais forte é a resistência delas. Naquela noite, Cecília foi até o apartamento com todo o material necessário para o ritual. Sal grosso foi espalhado em linhas precisas ao redor do quarto, enquanto velas foram acesas em cada canto. A médium pediu que Ana e Gabriel segurassem as mãos enquanto ela murmurava palavras em um idioma desconhecido. Tudo parecia estar funcionando, até que uma das velas se apagou sozinha, e a temperatura no quarto despencou. Um som ensurdecedor, semelhante a um grito misturado com arranhões, preencheu o ambiente. Ana e Gabriel cobriram os ouvidos, enquanto Cecília continuava o ritual, lutando contra a entidade invisível. De repente, o espelho do armário rachou, formando uma fissura profunda. Do outro lado do reflexo, Ana viu claramente a entidade, com olhos brilhantes e uma forma distorcida, observava-os com ódio puro. Cecília gritou, agora!
Diga a ela que não tem poder sobre vocês. Com todas as forças que tinha, Ana gritou: você não é bem-vinda aqui. Vá embora. Finalmente a entidade desapareceu, deixando todos eles em paz. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.